E a bola da vez é o Gemerson, né? O Corinthians trouxe o Gemerson, ex-Atlético Mineiro, jogou muita bola no Galo, você pode falar disso melhor do que a gente aqui. O Corinthians foi repatriá-lo no ano passado lá, buscou lá no Mônaco, trouxe para o Brasil, acho que era até a operação mais difícil, você conseguir tirá-lo lá do futebol europeu. Só que o Corinthians fez isso com um contrato curto, né, até junho, e agora o Corinthians, acabando o contrato com o Corinthians e com o Mônaco, cabe ao Corinthians, né, que tem a prioridade pela compra em definitiva, exercer ou não. Onde que o Atlético Mineiro entra nessa história, pelas informações que você tem aí de BH, João Vitor Marques, até onde o Atlético Mineiro deve ir pela possível contratação do Gemerson a partir de junho, julho? Bom, o desempenho do Atlético, essa opção por eventualmente contratar ou não um zagueiro, e aí sim esse nome poderia ser o Gemerson, se deve ao desempenho defensivo do Atlético na temporada passada. O Atlético brigou pelo título, não conquista o título brasileiro desde 71, não foi campeão por conta de 3 pontos e perdeu muitos jogos por conta de mau desempenho defensivo. A dupla de zaga do Atlético ao longo da temporada passada foi formada principalmente pelo Júnior Alonso e o Hever. O Hever já é um jogador mais experiente, tem uma história no Atlético, mas a avaliação de muita gente, da torcida e também internamente, é que talvez o melhor momento, talvez não, seguramente o melhor momento do Hever passou. E aí a diretoria do Atlético já tinha prometido ao Jorge Sampaoli que iria ao mercado em busca de um zagueiro. Ainda não foi, e o nome poderia sim ser o Gemerson. Só que as coisas mudaram de lá para cá, né? O Sampaoli saiu, foi para a França, fez o caminho inverso aí do que fez o Gemerson, e quem chegou foi o Cuca. O Cuca pediu à diretoria um tempo para avaliar as peças que tem à disposição. O que tem de verdade nesse interesse do Atlético no Gemerson? O Atlético entrou em contato com representantes do Gemerson, perguntou, fez aquela sondagem, quanto que ele ganha, como que seria essa situação para trazer o Gemerson para cá, mas não foi feito nenhum tipo de proposta oficial, não foi feito nenhum contato mais avançado nesse sentido. O Gemerson é um nome que agrada e muito a diretoria. A gente entrevistou o presidente do Atlético, Sérgio Coelho, na semana passada, no dia 25, que foi o aniversário de 113 anos do Atlético, e perguntamos especificamente sobre o Gemerson. E o que ele nos disse foi isso. Estamos aguardando a avaliação do Cuca. O Gemerson é sim um nome que nos agrada, mas a gente só vai atrás do Gemerson se perdermos peças. Avaliando a declaração dele, conversando com outras pessoas que estão ali na diretoria, que se envolvem no futebol do Atlético, a percepção que eu tenho é que ele falou isso. Não é uma verdade imutável. A depender da evolução dos jogadores que ali estão, que estão no elenco do Atlético, o Atlético pode, mesmo se não perder nenhum zagueiro, ir atrás do Gemerson. É a opção inicial, é a primeira opção para o caso de o Atlético realmente resolver ir atrás de um zagueiro. Só que, a princípio, isso seria para o meio do ano. O próprio presidente falou que ainda depende, né, porque o Corinthians tem a prioridade, eventualmente podem surgir interessados na Europa, mas o Atlético está de olho. E financeiramente o Atlético continua num projeto, assim, eu não vou dizer consistente, porque consistente é meio difícil falar se você está com a dívida batendo quase 1 bilhão também. Nesse sentido aqui, do ponto de vista corintiano, a gente entende muito bem. Mas está investindo para contratar, né? Está investindo para contratar. Nesse cenário, não está descartado um investimento alto para uma eventual contratação, caso queira contratar. Ou daqui para frente o Atlético Mineiro está projetando segurar um pouco os gastos, e aí nesse cenário não entraria numa competição em cifras tão altas com o Corinthians pelo Gemerson. Nesse sentido, assim, o que dá para projetar? Eu aposto que entraria sim, até porque o Atlético sabe que, mesmo estando numa situação financeira muito complicada, como você mesmo falou, está com a dívida superior a 1 bilhão, dívida muito semelhante à do Corinthians, o Atlético apostaria sim, investiria sim, porque o investimento do Atlético, na verdade, para este ano é um pouco diferente o perfil em relação à temporada passada. Na temporada passada, o Atlético já contava com os investidores que tem nessa temporada, mas preferiu apostar em jogadores jovens para projetar eventualmente vendas futuras. Agora, o perfil do mercado do Atlético são jogadores prontos que cheguem para disputarem titularidade ou para serem titulares. São os casos, por exemplo, do Nátio Fernandes. O Atlético foi buscar talvez o principal jogador da Argentina nas últimas temporadas.
no cenário, né, do futebol argentino, sem considerar quem está na Europa. Depois ainda foi atrás do Hulk, que é um jogador que chega para ser titular e para ser destaque, né? Então, a hora do Atlético apesar desses problemas financeiros, e são problemas financeiros que devem, sim, gerar preocupação na torcida, apesar de ter, né, essa parceria, de terem desses investidores estarem investindo muito mesmo, mas o Atlético precisa na minha avaliação do elenco, precisa de um zagueiro, e mesmo o presidente estando, entre aspas, blefando, né, publicamente, falando a gente só vai atrás se a gente se desfizer de algum zagueiro, eu imagino que o Atlético vai atrás sim, e não mediria esforços financeiros para isso, não. O projeto é chegar em 2022 com um time pronto para brigar pelos principais títulos, principalmente porque em 2022 é o ano da inauguração da Arena. Então, os investidores, os empresários estão muito envolvidos nesse sentido. E a volta do Gemerson seria uma contratação de peso, seria uma contratação de um cara que chegaria para ser titular. Então, eu apostaria no Atlético que invista, sim. Certo, pessoal aqui nos comentários falando muito de troca de jogadores, mas o Corinthians não tem esse poder de barganha. O contrato do Gemerson com o Corinthians está para acabar. O Gemerson, a partir do final de junho, ali, ficou um jogador livre no mercado, né? Então fica muito complicado para o Corinthians tentar uma troca de jogadores nessa operação em específico. Vitão, Ju, se quiserem fazer perguntas aí para o João Vitor. Bom, prazer estar falando com você, viu, João? Sempre é uma honra receber convidados especiais aqui. E você tem acompanhado os jogos do Corinthians, João? O Gemerson, assim, jogar ou meio que só pela internet mesmo? Fala, Vitor. Eu tenho acompanhado mais ou menos, para falar a verdade, né? Porque a gente fica muito focado, principalmente nesse período de estaduais, né? A gente não tá vendo, não consegue ver tudo. Os jogos se multiplicam, apesar de que agora não, né? Mas acompanhei o Gemerson no início da trajetória pelo Corinthians, teve aquela lesão, né, que o afastou bastante tempo. Vi um jogo ou outro, vi jogo da Copa do Brasil, fez gol, né? Não diria com clareza em que ponto, né, ele está na carreira, em que ponto ele chegaria para fazer uma grande diferença na defesa do Atlético, mas fazendo uma avaliação do que ele tem de potencial, do que ele já rendeu no Atlético e do pouco que eu tenho visto dele no Corinthians, chegaria ao Atlético com status de titular. Não, justo. É que aqui a torcida, ele não convenceu a torcida, falando que ele é baixo, que ele brinca muito na zaga. Enfim, eu particularmente acho um jogador muito acima da média e titular em praticamente todos os times do Brasil. E acho que o Corinthians não tem que se desfazer dele. Mas você falou que o presidente meio que deu uma desmentida do interesse, que o Atlético só vai estar esperando a avaliação do Cuca, etc. Mas, assim, o alvo para a zaga, né, que é uma das posições carentes aí do Atlético Mineiro, é o Gemerson ou há outras especulações? Assim, o Atlético é o Gemerson. Se for para a zaga, vai trazer o Gemerson ou tem alguma outra coisa engatilhada assim? Tem outras possibilidades, mas o principal contato, pelo menos pelo que nós apuramos aqui, é pelo Gemerson. Não é, como eu disse, um contato no sentido de fazer proposta, de já ir discutindo futuro ainda, mas é o principal contato até aqui. Outros nomes foram cogitados, outros nomes foram procurados. A gente soube, por exemplo, que o Miranda, antes de acertar com o São Paulo, recebeu um contato, uma sondagem também muito inicial do Atlético. Mas a ideia é trazer um jogador que seja um pouco mais rápido e que tenha um pouco mais de tempo para desempenhar no Atlético, né? O Miranda já tem uma idade mais avançada em relação ao Gemerson. Então, o nome, é a bola da vez, pelo menos neste momento no Atlético. É o Gemerson, sim.